Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, capítulo 1. A nossa meditação será a partir do versículo de número 9, onde nós esbarramos no último vídeo, tá certo, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos então à leitura da Santa Palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, vamos também pegar no versículo 1, né? Vamos fazer a leitura completa do capítulo, porque o capítulo é pequeno, e depois a meditação dá-se a partir do versículo de número 9. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: prefácio e saudação. Capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, seja maldito. Aleluia, Pai. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e os assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam
em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos entrar de imediato já na meditação das referências. Após termos feito a leitura, nós esbarramos aqui no último vídeo relacionado à palavra, né? Que dizia o seguinte: quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias que, originados em pessoas, igrejas ou tradições, e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Versos 11. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transtornar o Evangelho de Cristo. Verso 7. Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Seja anátema. A palavra anátema no grego, anátema significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Primeiro, o apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo. Verso 7. E mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidencia-se em Jesus Cristo. Ver em Mateus, capítulo 23, versículo 13, nota. E em Pedro, 2 Pedro, e em João, 2 João, versículos 7 ao 11. E em Judas, versículos 3, 4, 12 e 19. E se achará no coração de todo seguidor de Cristo, que ama o seu evangelho, conforme é revelado na palavra de Deus, e crê que o evangelho é a imprescindível boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Segundo, malditos, anátema, são todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava de acordo com a revelação que Cristo lhe dera. Versos 11 e 12. Ver verso 6, nota. Quem acrescenta ou tira algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos fica sujeito à maldição divina. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Terceiro, Deus ordena aos crentes a defenderem a fé. Ver em Judas 3, nota. Judas, versículo 3, nota. A corrigirem os errados com amor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26. Eu uso muito, irmão, essa expressão aqui, né? E vou repetir essa nota aqui do parágrafo 3º, né? Deus ordena os crentes a defenderem a fé. Ver em Judas, versículo 3, nota. A corrigirem os errados com amor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. E a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam as verdades bíblicas fundamentais, ensinadas por Jesus e os apóstolos. Né? Versos
8 e 9 de Romanos, capítulo 16, 17 e 18. É fundamental, irmãos, prestar bem atenção nisso aqui, né? O nosso amor, nós precisamos sim amar nossos pastores. Mas a palavra aqui nos exorta dizendo, né, nos alertando sobre os falsos mestres e os falsos pastores, né? Você identifica quem são os falsos pastores e os falsos mestres na igreja através através da sua vida relacionada à palavra pregada, né? E você tem um terceiro item para poder desempatar isto, né? Que é a própria palavra de Deus que está nas suas mãos, né? Você tem que conhecer, examinar as Escrituras, como Jesus disse lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você vê a palavra que o seu pastor prega, a palavra que os mestres da sua igreja pregam, e a vida que eles levam, se está em conformidade uma coisa com a outra, né? Ou seja, se a vida que eles vivem está em conformidade com a palavra pregada. E para você tirar dúvida de tanto de uma coisa quanto de outra, você examina a sua própria Bíblia para ver se está em comum acordo com as outras duas que eu mencionei primeiro aqui. Com a palavra que o seu pastor prega e a vida que ele viva. A vida que ele vive, a vida que ele leva, né? Fora da igreja, né? Você tem que checar fora da igreja. Porque dentro da igreja, irmãos, todo mundo é crente. Eu quero ver fora da igreja, né? Então você vê se a vida que eles levam fora da igreja está em conformidade com a vida que eles levam dentro da igreja e com a palavra pregada. Tá certo, irmãos? Tá? Então a nota diz o seguinte aqui, né? Deus ordena aos crentes a defenderem a fé. Ver em Judas, capítulo 3. Judas não tem capítulo. Judas, versículo 3, nota. A corrigirem os errados com amor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. E a se separarem. Precisa coragem, irmãos. Precisa coragem para poder fazer isso aqui. E a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam as verdades bíblicas fundamentais ensinadas por Jesus e os apóstolos. Versos 8 e 9. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Essas verdades incluem a deidade de Cristo e seu nascimento virginal. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Ver em João, capítulo 20, versículo 28, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. B. A plena inspiração e autoridade da palavra de Deus em tudo quanto ela ensina. Ver o estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Página 1882. C. A historicidade da queda de Adão. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 19. D. A corrupção inerente na natureza humana. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 32. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 21. E a condição perdida da raça humana sem Cristo. A condição perdida da raça humana sem Cristo. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, nota. Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 32. Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 15. F. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela
expiação através de sua morte e do seu sangue. Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. Capítulo 5, versículo 10. Ver o estudo, fé e graça. Página 1704. Vou repetir aqui do parágrafo, a letra F, né? O artigo F do parágrafo 3º. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo, como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através da morte e do seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ver o estudo, fé e graça. Página 1704. Eu tenho falado com os irmãos, né? A nossa salvação hoje, irmãos, é pela fé. É por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa salvação, ela contém 3 pilares, né? Primeiramente, a fé em Jesus Cristo, né? Segundo pilar, né? A graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para com as nossas vidas, né? E terceiro, a justiça que nós praticamos, né? Que tudo que nós façamos, tudo de A a Z que nós praticamos diariamente, que haja em tudo, sobretudo, justiça, né? A justiça, irmão, é o símbolo da balança. Eu falo muito isto, a concha da balança. A balança é o símbolo da justiça. Você pode ver que todos os cartões de advogado tem lá uma balança com 2 conchas, né? Exatamente porque a balança é o símbolo da justiça, né? Então a nossa salvação, ela é alcançada por esses 3 pilares: fé, justiça e graça. E todas as 3 provêm de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para com a nossa fraca pessoa, a nossa pessoa, né? Exatamente porque Cristo morreu, deu a sua vida em redenção às nossas, né? Pelo seu sangue derramado, né? O sangue de Cristo sela a nossa bênção, a nossa vitória em toda e qualquer circunstância. Eu tenho falado isso com os irmãos. E aqui está a afirmação sobre exatamente isso aqui, né? A salvação pela graça mediante a fé em Cristo, como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através da sua morte e do seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ver o estudo, fé e graça, página 1704. G. A ressurreição corporal de Cristo. Ver em Mateus, capítulo 28, versículo 6, nota. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. H. A realidade histórica dos milagres, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E a realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 8, versículo 28. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 6, versículos 11 ao 18. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. J. O ensino bíblico a respeito do inferno. Ver em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Nota. Primeiro, a volta literal de Jesus Cristo à Terra. Primeiro, a volta literal de Jesus Cristo à Terra. João, capítulo 14, versículo 3, nota.
Atos, capítulo 1, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, nota. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, nota. Para fechar, irmãos, para nós encerrarmos a mensagem de hoje, né? Quarto, trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos mestres. Vou repetir, trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos mestres. Romanos, capítulo 16, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 22. 2 João, versículo 9 e 11. Judas, versículo 12 e 13. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Ver o estudo, Falsos Mestres, página 1488. Os irmãos, vejam que aqui, eu citei aqui, 2 João, versículos 9 e 11, sem capítulo. Judas, capítulo 12, versículo 13. Exatamente porque essas duas cartas só contêm uma página, que seria apenas um capítulo. Por isso cita apenas somente os versículos. Não tem outra citação relacionada a este fechamento aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vou repetir um trechinho aqui que eu quero fazer uma menção de algo importante aqui, né? A salvação mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através de sua morte e do seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Romanos 5, 10, pelo estudo Fé e Graça, página 1704. A ressurreição corporal de Cristo, ver Mateus capítulo 28, versículo 6, nota. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. A realidade histórica dos milagres, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. A realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual. Ver em Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 8, versículo 28. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O ensino bíblico a respeito do inferno. Ver em Mateus capítulo 10, versículo 28. Nota. A volta literal de Jesus Cristo à terra. 2 João capítulo 14, versículo 3, nota. Atos capítulo 1, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, nota. Apocalipse, versículo 19, capítulo 19, versículo 11, nota. Quarto, trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos mestres. Romanos, capítulo 16, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 22. 2 João, versículo 9 e 11. Judas, versículo 12 e 13. Ver 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, nota. Ver o estudo, Falsos Mestres, página 1488. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.